Quantas vezes você já percebeu o intestino embrulhar de nervosismo? Ou teve diarreia antes de uma apresentação importante? Pois é, esse é o eixo intestino-cérebro em ação. Vamos lá para entender melhor? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar diretamente a nossa aula. Nós tivemos todo um módulo de apresentação e explicações, vocês já me conhecem, e nós vamos direto para a aula 1. A minha pergunta para você hoje é em relação a todo o nosso módulo. Você já sabia que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? E mais, você sabia que isso não é só uma expressão popular? Isso é realmente uma realidade estudada e comprovada. Nosso intestino tem mais de 500 milhões de neurônios, mais do que a medula espinhal. Nessa primeira aula, nós vamos estudar a importância do intestino nessa digestão. E por que quando a nossa digestão está desequilibrada, isso pode afetar nosso humor, a nossa ansiedade, até a capacidade de lidar com o estresse. Às vezes eu percebo pessoas com dificuldades de acreditar nisso, até que entendem que já passaram por isso muitas vezes. Por exemplo, quantas vezes você já sentiu náuseas por causa de um estado de nervo? Ou por sentir vergonha, ficou com o intestino preso? Eu tenho um paciente que ele ficou com o intestino preso nos primeiros 3 meses no trabalho. 3 meses por vergonha a entrar no banheiro do trabalho e fazer suas necessidades. Depois de 3 meses ele começou a fazer xixi. E depois ele demorou muito mais tempo para conseguir fazer o número 2, porque sentia muita timidez em ir no banheiro da empresa. Então, quando eu estava explicando para ele sobre a limpeza intestinal, para ajudar na timidez extrema que ele tem, ele realmente percebeu que as emoções dele interferiam diretamente na digestão. Agora, sabe o que poucos entendem? É que o intestino também interfere nas emoções. Não é somente estou nervoso, tive prisão de ventre, ou dor de barriga, ou o meu nervo me deu náuseas. Não, é o contrário também. A falta de digestão, a microbiota desequilibrada, o intestino sujo, sem fazer aquela manutenção fibral, sem desparasitar, também vai interferir no humor. Por isso, no passado dizíamos pessoas enfesadas, a pessoa está enfesada. Bom, o que é a digestão e por que ela é tão importante? A digestão é o processo onde o nosso corpo quebra os alimentos em partículas menores e essas partículas são chamadas de nutrientes, que são absorvidas pelo intestino, enviados à nossa corrente sanguínea e é utilizado pelas nossas células para gerar energia, reparar os tecidos e regular as funções vitais. Esse processo começa na boca, já desde o processo de mastigação e da ação de salivar. Quando salivamos, o nosso organismo já começa a se preparar para digerir o que estamos mastigando. Já na língua se percebe se é açúcar, se é sal, quem vai trabalhar naquele assunto. Por exemplo, se é açúcar, o cérebro já manda uma informação para o pâncreas produzir insulina, certo? Se é massa, todo o nosso organismo já começa a se preparar para digerir aquela alimentação. Por isso é errado tentar enganar o estômago. Quando uma pessoa, por exemplo, masca chiclete para enganar o estômago, todo o teu organismo vai trabalhar para digerir uma comida que não vai chegar. E uma comida doce, aquela saliva doce do chiclete, por exemplo, ela já começa a produzir insulina. Essa ação é muito nociva, tá bom? Então, vamos continuar. Depois de mastigada a comida, vamos para o estômago, onde o ácido gástrico continua quebrando os alimentos e esse alimento vai para onde? Para o intestino delgado, que é o principal lugar onde os nutrientes são absorvidos para levar para a corrente sanguínea. Uma vez que o intestino delgado termina sua função, aquela massa líquida vai para o intestino grosso. O intestino grosso, o cólon, ele tem uma função importantíssima. Ele absorve a água dos alimentos, os sais minerais e forma as fezes. É interessante esse processo. O intestino grosso ele é como uma esponja. Ele vai fazer esse processo de apertar a massa, absorver toda a água, absorver os sais minerais continuam pelo cólon, ele é feito assim em grunhos, assim como bolsinhas, vai para a próxima fase e acontece a mesma coisa, para a próxima até chegar no reto, que é a última fase ali. Isso é muito importante entender. Pessoas que não tomam água suficiente,
essas fezes ficam endurecidas, ser pressionadas para sair os líquidos e quando não tem água suficiente, ela fica aquela fezes empedrada. Então, qual a importância do nosso intestino grosso na nossa emoção? Se ele vai absorver a água, os minerais e formar as fezes. Por que o intestino grosso é tão importante para nossas emoções? Bom, isso porque no intestino grosso é onde habitam bilhões e trilhões de bactérias que compõem a nossa microbiota, que no passado era chamado de flora intestinal. Essa microbiota são as nossas bactérias do bem, as que trabalham para o bom funcionamento do nosso corpo. Elas produzem os neurotransmissores que equilibram o nosso humor. Por exemplo, a serotonina, 90% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Serotonina é conhecida como o hormônio da felicidade. Muitos de vocês já escutaram falar sobre isso. E muitos ainda é uma novidade estar escutando pela primeira vez. Nosso hormônio da felicidade, ele é produzido pela microbiota. E é ali no nosso intestino grosso que elas produzem. E o que elas precisam como combustível? A fibra, que nós chamamos de prebióticos, e os probióticos também ela necessita, que são os lactobacilos vivos, que são outras bactérias que vão trabalhar juntamente com a microbiota para a saúde da microbiota. Quando você come fibra na fruta, no legumes ou trigo integral, você está alimentando a sua microbiota para que ela possa produzir bem. Também tem uma outra coisa que acontece quando você come fibra, você faz a limpeza intestinal. Nós vamos falar por que é tão importante uma limpeza intestinal, a absorção desses nutrientes. Então é exatamente isso. A nossa microbiota produz de 90 a 95% da nossa serotonina. Por isso que quando o intestino está inflamado, com má digestão ou com disbiose, que é a disbiose, o desequilíbrio da microbiota, quando ela não está ok, a produção da serotonina cai, e você pode se sentir irritado, ansioso, inclusive com depressão. Além da serotonina, o intestino também produz neurotransmissores como, por exemplo, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. É um nome complicado, mas dá para aprender. Esse ácido gama ajuda a acalmar o sistema nervoso e reduz a ansiedade. Outro neurotransmissor muito importante é a dopamina, que está relacionado à motivação, prazer e foco. Ou seja, um intestino saudável é sinônimo de uma mente mais equilibrada. E agora vamos falar do nosso sistema nervoso entérito. Ele é considerado o nosso segundo cérebro. Como é esse sistema nervoso? O SNE é uma rede neural de mais de 500 milhões de neurônios localizado ao longo do trato gastrointestinal. Isso é mais neurônio do que existe na nossa médula espinhal. Esses neurônios controlam funções como contrações musculares do intestino, que é o peristaltismo, que é aquela função de apertar toda a substância até virar fezes. Secreção das enzimas digestivas, absorção de nutrientes, comunicação com o cérebro. Se comunica com o nosso cérebro através do nervo vago. O SN ele é tão autônomo que ele funciona independente do cérebro. Por isso ele ganhou esse nome de segundo cérebro. Mas atenção, ele não funciona de forma isolada. Ele é independente, mas não isolado, como nada no nosso corpo é isolado. Ele está em constante contato com o nosso cérebro através do nervo vago, que o nervo vago ele vai funcionar como uma superestrada de comunicação entre o intestino e o cérebro. Nossas imagens mostram aí essa comunicação entre o intestino e o cérebro e do cérebro para o intestino. Agora, o nervo vago, ele vai ganhar aí um módulo especial para ele, porque ele não conecta somente o intestino ao cérebro. Ele começa aqui no cérebro e ele vai se enraizando para todo o nosso corpo. Passa aqui no nosso rosto, vem para a garganta, passa pelo coração, ele passa pelos pulmões, ele passa pelos rins, ele comunica todo, ele é enraizado em todos os nossos órgãos. É incrível. Então nós vamos falar muito sobre o nosso nervo vago,
porque nós, ativando o nervo vago, conseguimos tranquilidade. E quando o nervo vago está colapsado por falta de serotonina, por falta de neurotransmissores, essas transmissões vêm através dele. Quando há problemas no intestino e ele não funciona da forma certa, nós ativamos o sistema nervoso simpático e o parasimpático, onde está o nervo vago, não está tão ativado e aí temos crises de ansiedade. Então, vamos continuar que nós temos aí todo um nervo vago para estudar. Bom, do cérebro para o intestino, por exemplo, quando você está estressado, o cérebro envia sinais que podem acelerar ou desacelerar a digestão, causar dores abdominais ou diarreia. Então, como funciona esta comunicação? Bom, vamos lá. O nervo vago é uma estrutura nervosa que conecta o cérebro ao intestino e a outros órgãos. Ele transmite sinais nas duas direções, certo? O próprio nervo vago transmite sinais das duas direções, do cérebro para o intestino, por exemplo, do intestino para o cérebro. O intestino envia informações sobre o estado da digestão. Essas informações vai conectar o quê? Presença de nutrientes, toxinas ou inflamação. Se há algo de errado no intestino, o cérebro recebe sinais e pode responder com alterações do humor, ansiedade ou cansaço. Eu tive uma paciente que ela tinha crise de ansiedade, disparo no coração cada vez que chegava na academia. Ela chegava na porta da academia e começava a disparar o coração. Ela chegou a me dizer, eu tô com algum problema. Toda vez que eu chego na academia, eu sinto disparo no coração. É como se algo me desse medo. E eu falei assim, calma, vamos ver. Seu corpo está enviando informações de que algo não está legal. Vai procurar um médico e veja sobre como está a tua circulação, como está teu coração, vai dar uma observada, porque não todo alarme de ansiedade é uma crise de ansiedade ruim. Esse descontrole pode ter uma razão, pode ser um aviso do teu corpo. E quando ela foi fazer os exames, quando ela foi no médico, ela estava com problema de circulação. É um alarme para investigar. Vamos ver como está a circulação, vamos ver como está o coração, vamos dar uma analisada, ver se está tudo ok. Aí vamos dar uma olhada como está o eixo intestino-cérebro. Então nós vamos encontrando e equilibrando esse paciente, certo? Às vezes é somente o corpo avisando que deve prevenir algo. Bom, agora que você entendeu como o intestino funciona e como ele se comunica com o cérebro, o que acontece quando essa digestão não vai bem? Sinais de má digestão. Azia, refluxo, gases excessivos, distensão abdominal, que é aquela barriga inchada, diarreia ou constipação constante e aquela sensação de peso após a refeição. Porque a boa digestão importa para o nosso paciente de emoção. Porque quando há uma má digestão, complexo B não chega. Zinco, magnésio, triptofanos não chegam. E esses são precursores da serotonina, ou seja, para chegar a serotonina no lugar certo, no cérebro, a digestão tem que ter sido bem feita. E além de ter que ter o nutriente naquela alimentação, ele tem que chegar até o cérebro. As vitaminas têm que passar da alimentação para o intestino, do intestino vai chegar a microbiota. Se o intestino não recebe os nutrientes da forma correta, não produz a serotonina da forma correta, também quando chega no cérebro, não tem para produzir o que nós precisamos para que haja saúde emocional em nós. Então, olha só, você comeu nutriente, o seu intestino vai utilizar, a microbiota vai utilizar, tem que chegar no teu cérebro também para que ele possa fazer o trabalho dele. Memorização, descanso, regulação emocional. Quando o cérebro vê que você está com ansiedade, ele começa a procurar a forma de te equilibrar. Isso utiliza o quê? Muita energia. Onde estão os nutrientes para essa energia? Não tem, não chegou. Então é necessário que chegue. Outro problema de má digestão é o aumento da inflamação. Um intestino inflamado produz substâncias também inflamatórias. E essas inflamações também afetam humor, ansiedade e depressão. Tudo o que acontece no nosso intestino prejudica. Por essa razão, um intestino saudável, corpo saudável.
Má digestão também pode causar desbiose. O que é desbiose? É o desequilíbrio da microbiota. Então, quando a microbiota desequilibra, vamos explicar de uma forma bem simples. Quando as bactérias do bem estão desequilibradas, as bactérias do mal começam a produzir toxinas e nos prejudicam. Quando nós estivermos falando aí das partes herbais, nós vamos falar da babosa, por exemplo, suco de babosa natural, limpa o intestino, cura o intestino, ajuda a microbiota, restaura. A aloe vera, ele é perfeito para o intestino, para uma limpeza intestinal, tá certo? Então, vamos trabalhar com essa parte. Também tem um outro problema que a má digestão causa, hiperpermeabilidade intestinal. Isso é quando a barreira intestinal fica permeável, toxinas e partículas de alimentos não digeridos podem entrar na corrente sanguínea, gerando uma resposta de inflamação sistêmica. Todo o sistema fica inflamado. Nós escutamos muito no Instagram falar sobre o corpo inflamado, intestino inflamado, desinflamação. Quais são os alimentos que mais inflamam, como leite, por exemplo? Como eu recomendo a toma do leite? Com kéfir, porque o kéfir ele transforma o leite em outra substância, certo? Então, o kéfir ele é indispensável para uma boa limpeza intestinal. O probiótico kéfir é perfeito. Então, como a nossa emoção reage a tudo isso que acontece quando há uma inflamação, quando há uma má digestão? Ansiedade, irritabilidade, alterações do humor, dificuldades de concentração, aquela névoa mental, quando a mente não está enevada assim, num estado de sono constante, quando o intestino não está legal, uma das principais reações é cansaço crônico. Depressão. Bom, a depressão já é assim o estado máximo e psiquiatras como a doutora Ana Beatriz têm falado muito sobre a importância da microbiota, da limpeza intestinal em relação a doenças psicológicas, certo? É indispensável um bom trato do intestino. Estamos chegando ao fim da nossa aula, vamos finalizando? Vamos só fazer um resumo rápido? Eu acredito que você viu muita coisa importante